porque o mundo inteiro está de olho desde o começo da semana em Davos, mas hoje certamente será o dia mais importante do Fórum Econômico Mundial. Primeiro, porque a gente tem uma entrevista já com a ministra da Gestão e Modernização, a Esther Dweck. A gente vai falar com a ministra já. E dois, porque é esperado para daqui a pouco um discurso, 10h30 da manhã, a gente não sabe se esse horário está mantido, porque houve um atraso com o Air Force One, o avião do presidente Donald Trump. Mas Donald Trump, o presidente americano, que vem colocando o mundo às avessas mesmo, em pé de guerra, rompendo com a aliança mais tradicional, toda essa arquitetura de segurança construída a duras penas pós-Segunda Guerra Mundial, né? A arquitetura da OTAN com essa ameaça de anexação à Groenlândia. Pois é, o Donald Trump, o Air Force One ficou parado lá, teve um problema, uma pane elétrica, teve que voltar, retornar a Washington, D.C. Ele embarcou em outro avião, por isso deve chegar um pouco atrasado à Suíça, mas está previsto por volta das 10h30 o seu discurso em Davos, no Fórum Econômico Mundial. E ontem foi um dia de uma série de recados e troca de farpas entre o líder americano e os europeus. Vamos começar ouvindo o que disse Trump ontem, após uma longa coletiva de imprensa para marcar um ano de seu mandato, que mais parecem, sei lá, décadas. I'm going to beautiful place in Switzerland, where we'll be, I'm sure I'm very happily awaited for. In Switzerland, they don't know about this. They don't have this problem. They have other problems, but they don't have this problem. Não sei se era só na hora certa, né? Ele está mostrando aí os imigrantes. A gente estava falando o que o Trump ele faz, na verdade, é ironizar a ida dele em Davos. Depois ele até retrocedeu um pouco, né? Ele baixou o tom, dizendo, eles vão... Quando ele perguntou, o senhor vai seguir, né, com a sua ameaça de anexação da Groenlândia, os repórteres perguntaram, ele disse, vocês vão ver, é lacônico, enigmático. E depois ele respondeu, não, eu vou conversar lá com o pessoal da OTAN, eles vão ficar muito entusiasmados, eles vão ficar felizes. Aí sinalizando um possível acordo. Fato é que ele tem várias reuniões hoje com o Mark Rutte, que é o dirigente lá máximo, né, da OTAN, e também com vários outros líderes europeus. E por falar nisso, ontem foi um dia de discursos inflamados, cheios de recados. Vamos dar uma olhada no que disse Emmanuel Macron, que viralizou nas redes sociais com esse óculos escuros azuis. Ele está com um probleminha no olho oftalmológico, nada grave, mas é claro que todo mundo ficou de olho muito mais nos óculos do que ele tinha a dizer. Vamos tentar focar no conteúdo do discurso do Macron. Manda ver, gente. Look at the situation where we are. I mean, a shift towards autocracy against democracy, more violence, more than 60 wars in 2024, an absolute record, even if I understood a few of them were fixed. And conflict has become normalized, hybrid, expanding into new demands, space, digital, information, cyber, trade, and so on. It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. Imperialismo, neocolonialismo, cheio de recados aí para o Donald Trump. Aliás, o Macron, a gente mostrou aqui ontem, teve as suas mensagens, sua troca de mensagem privada exposta pelo líder norte-americano. Depois a Ursula von der Leyen falou também da Comissão Europeia. E aqui no Brasil teve o Lula dando um recado. Normalmente ele estava se contendo, né, nessas últimas semanas, não se dirigindo especialmente a Donald Trump, principalmente depois que rolou aquela química, a relação dos dois ficou muito mais azeitada. Mas ontem o Lula não resistiu e fez uma crítica. Vamos ouvir. Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Fala sério, o Lula tem razão, né? Se chama flooding the zone, essa técnica, né? Quer dizer, você inunda mesmo, absolutamente, não só as redes sociais, mas o mundo, com notícias que ficam velhas, envelhecem, porque ele provoca, né? Todo dia ele, né, põe o mundo de cabeça para baixo e a gente só fica falando naquilo, no Donald Trump.
Vou até convidar vocês para darem uma olhada nos nossos colunistas. Tem uma especialmente interessante aqui do Léo Sakamoto, que ele diz o seguinte: Trump usou o cargo de presidente para alocar 7,6 bilhões de reais de jornal. Tem uma opinião, um comentário aqui do Sakamoto bem interessante. Para você ter acesso, basta assinar o UOL Plus. O QR Code está na sua tela. Além disso, você ganha 3 ingressos de cinema grátis por mês. Não é pouca coisa, não. E olha, lembra que tem muito filme. Começa a temporada do Oscar por aí, tem muita coisa boa para assistir. É claro, ler a coluna do Léo Sakamoto, de todo o nosso time estrelado de colunistas. Vou chamar um intervalo muito rápido pela televisão. Convidar você que está no YouTube conosco para permanecer. Pessoal, vamos dar uma olhada nos mercados, porque apesar dessa barafunda, dessa confusão que se encontra o mundo, ontem foi dia de recorde aqui no Ibovespa. Nosso mercado está dando de ombros para o que está acontecendo lá fora. Engatou mais uma máxima histórica aos 160 mil pontos. Essa é a curva do Ibovespa intraday, como eles chamam, intradia. Na máxima do dia tocou os 166.467 pontos, fechou ligeiramente abaixo desse patamar, 0,87%. No ano, já temos uma valorização de mais de 3%. Sabe o que é isso? É capital estrangeiro vindo para cá, saindo do mercado americano e vindo para cá. E o dólar, por outro lado, no cenário mundial, há um enfraquecimento da moeda americana. Aqui uma ligeira correção, alta de 0,3%, mas no ano uma baixa, né, uma perda de quase 2%, o real cotado a R$ 5,38. Portanto, desvalorização do dólar no ano, né, e valorização, fortalecimento do real. E o que está acontecendo nos mercados lá fora? Todos de olho nessa tensão geopolítica crescente e, claro, na expectativa do discurso do Trump. Tóquio está enfrentando um problema lá particular com políticas anunciadas pela primeira-ministra, reduzir impostos de alimentos e convocar novas eleições parlamentares. O negócio está meio de cabeça para baixo, a Bolsa caiu 0,47%, Hong Kong e Xangai com pequenas altas. E na Europa, continente onde daqui a pouco vai abrigar o discurso do líder americano, tudo no vermelho, um pouquinho só. As perdas diminuíram, Paris e Londres próximos à estabilidade, ligeiramente negativas. Frankfurt e Madrid, né, 0,5% de baixa em Frankfurt, 0,47% em Madrid. Vamos terminar nosso sobrevoo nas bolsas americanas. Essas sim caíram com força ontem. O pior movimento de S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, desde outubro. Elas estavam fechadas na segunda, então quando abriu o mercado na terça, veio toda essa volatilidade, toda essa incerteza do fronte, vindo do fronte geopolítico, ameaça da anexação da Groenlândia, impor taxas sobre os aliados europeus. As bolsas repercutiram isso. S&P 500 caiu 2%, Dow Jones 1,76% e Nasdaq 2,39%. E de outro lado, o que aconteceu com o ouro? O ouro, aliás, desde o Donald Trump falou sobre vários feitos, né, que ele enumera como feitos do primeiro ano de mandato dele, mas ele devia colocar também isso, talvez como um grande feito dele, que é a valorização à máxima histórica do ouro. O que é o ouro? Representa a segurança, quer dizer, os investidores correndo para o ouro, fugindo do dólar, muitas vezes fugindo dos títulos do Tesouro Americano, que até então era uma referência de segurança, estabilidade e certeza para os investidores, deixaram de ser e eles estão migrando para onde? Para metais como ouro, como prata. Veja só, desde o início do ano, só ontem, tá? Quase 4% de alta do ouro, atingiu a máxima histórica, 4.000 dólares por onça Troy, quase 5 mil dólares por onça Troy, e desde o início do ano, desde o ano passado, uma valorização absurda.